Bom dia, galera. Esse é o Zap Futebol Clube. Eu sou Altino Ventura e agora nós vamos fazer a análise da 17ª rodada do Brasileiro, né? Terminou ontem à noite. A rodada agora faltando 2 rodadas para terminar o primeiro turno, né, do Brasileiro. Uma rodada marcada por alguns resultados que nós temos que comentar com carinho, né? Primeiro, a disputa da liderança, né? Entre Santos e Flamengo, né? No sábado o Santos venceu fora a Chapecoense com 1-0, gol contra do Gum, né? E retomou a ponta por 24 horas, né? E no domingo o Flamengo tinha que vencer para voltar à liderança no critério de desempate e teve uma partida simplesmente sensacional contra o Palmeiras. Um verdadeiro massacre, foi 3-0, ficou barato, o Palmeiras não fez absolutamente nada no jogo, o goleiro do Flamengo assistiu, foi um mero espectador dentro do campo. O Jesus começa realmente a mostrar que está sobrando na turma entre os treinadores, né? Foi um duelo, parecia de meninos com homens, né? O Jesus contra o Filipão, o Flamengo sobrou, impôs uma derrota dura para o Palmeiras, que continua sem vencer desde o fim da Copa América, já são 7 jogos. E o Filipão acabou sendo demitido, vem agora o Mano, né? Eu não sei até que ponto o Palmeiras vai conseguir retomar. O Mano é um treinador muito identificado com o Corinthians, é um estilo também retrancado como é o Filipão, e era uma das críticas da torcida pelo elenco que o Palmeiras tinha. Enfim, acho que o Palmeiras realmente vai ter um final de ano para esquecer, muito, muito triste, opaco, e não vejo como reagir. Tivemos também alguns resultados importantes na luta do rebaixamento, né? O Fortaleza conseguiu uma grande vitória por 2-0 lá no Ceará, em cima do Goiás, se afastando um pouco mais da zona. Fortaleza vem numa crescente, já tinha arrumado um belo empate contra o Santos, um 3-3 na Vila, né? O Cruzeiro e o Vasco também um confronto direto lá da turma de baixo. O Cruzeiro conseguiu uma vitória de 1-0, começa a dar uma sinalização que o Rogério Ceni vai conseguindo trazer uma paz para o Cruzeiro, e vamos ver se o Cruzeiro vai conseguir nessa batida. Tem elenco, né? E não pode estar nessa posição lá embaixo da tabela, né? Tivemos também um Bahia vencendo o CSA também. O Bahia também um time que está ali nas primeiras colocações, né, flertando com a possível Libertadores, né, com a grande vitória do Bahia, 1-0, gol no final, gol de falta. O CSA segue a sua sina no rebaixamento, uma situação difícil para o CSA. Tivemos o desastre do Fluminense, né? Ontem à noite, né? O Fluminense com o Avaí, um confronto direto, né? Se a rodada foi excepcional para o Flamengo, foi terrível para os tricolores, né? O Fluminense perdeu para o Avaí, já havia perdido para o CSA também no Maracanã, né? E o Fluminense dá mostras que vai ser muito difícil escapar do rebaixamento. Acho que ontem praticamente selou a queda à segunda divisão. Vai ser muito difícil. O Fluminense está sem dinheiro, a janela fechou, vendeu o Pedro. O legado de Diniz é terrível. A torcida do Fluminense se iludiu, né, com um suposto futebol vistoso, mas que não tem nenhuma eficiência, nenhuma eficácia, não tem agressividade, não faz gol, não soma ponto na tabela. A Sul-Americana, em paralelo, que o Fluminense vinha passando de fase, aumentou essa ilusão, né? E a casa caiu essa semana, né? Teve a eliminação contra o Corinthians, o Fluminense caiu na sua realidade do rebaixamento e não soube lidar, né? Quer dizer, o Oswaldo entrou, é um treinador que até faz trabalhos razoáveis, mas com times mais estáveis e meio de tabela, né? Não é um treinador que tem um expertise para lidar com o rebaixamento. A situação do Fluminense é muito difícil, questão financeira. Eu acho que o Fluminense realmente selou a sua queda para a segunda ontem. Tivemos também um Corinthians e Atlético, dois times que estão no pelotão da frente. O Corinthians fez um gol no finalzinho, um gol importantíssimo, somou 3 pontos, num confronto direto no adversário que está ali na briga para entrar na Libertadores com eles. Uma vitória que dá força, dá impulso, e o Corinthians é aquele tipo de vitória que leva o time a voos mais altos, né?
Carille parece ter voltado à velha forma. O Corinthians já é candidato aí, voltou a briga e não ignorem isso não, viu? Tivemos também o Inter 3-2 com o Botafogo, né? Um jogo com muitos gols, mas um jogo ruim, né? O Inter ainda tentando se recuperar da eliminação da Libertadores, e o Botafogo, aquele time que não é muito frágil, né? Fora de casa, não consegue somar pontos, até fez 2 gols, que é uma coisa rara, né? No ataque do Botafogo, que é um dos piores do brasileiro. E o Botafogo tem que ficar alerta, porque a turma de baixo está ganhando e está se aproximando, né? O Inter se coloca junto com o Corinthians, com o Atlético, né? Aquela turma com o Bahia, com aquela turma que visa a Libertadores, o retorno à Libertadores. Tivemos um São Paulo e Grêmio, uns jogos muito ruins, 0-0, né? Em que o Grêmio inclusive poupou os titulares, né? Entrou com o time reserva, e o São Paulo emperrou, né? Já tinha perdido para o Vasco na rodada passada, né? Quando chegou junto à liderança, e agora tropeçou em casa contra os reservas do Grêmio, né? O São Paulo é aquele time que nos últimos anos é sempre assim, quando todo mundo aposta que vai, agora vai, ele fraqueja, né? Vamos ver como é que o Cuca vai lidar com isso, que o Cuca também não é um treinador que lida bem com as pressões externas, não. E o Grêmio segue a sua batida de meio de tabela e só com os olhos voltados para o mata-mata, né? É impressionante a vocação do Grêmio, do Renato Gaúcho, para os torneios de mata-mata. Por último, tivemos o Furacão, o Atlético Paranaense, ganhando do Ceará por 1-0. Duas equipes estão mais ou menos no meio da tabela. O Atlético deu uma subidinha e o Ceará é um que está meio em queda livre, né? Ele tem que abrir o olho, porque a turma de baixo está subindo, está ganhando, e o Ceará está meio andando de lado. Começa a correr riscos, né? Enfim, vamos terminando por aqui a análise dessa rodada, e vamos deixar aí a sugestão já para a próxima, né? É uma rodada em que a liderança vai estar de novo colocada em xeque. Flamengo e Santos têm a mesma pontuação, né? O Flamengo joga com o Avaí uma partida em Brasília, que é o mando de campo do Avaí, mas ele vendeu para Brasília para arrecadar um dinheiro, já garantindo o ano que vem, já que o Avaí certamente vai para a Série B, né? E o Santos joga em casa, mas joga um jogo complicado, que é com o Atlético Paranaense, né? Principalmente se o Atlético Paranaense amanhã foi eliminado da Copa do Brasil, que é o que é bem provável. Ele vai ficar só com o brasileiro e vai ter que voltar suas atenções ao brasileiro para poder retornar à competição continental ano que vem. Então, o Santos não vai ter tarefa fácil, e o Flamengo aparentemente tem uma carne assada pela frente, né? Então, vamos observar. Pode ser uma rodada em que o Flamengo abra uma gordura aí, que vai ser importante para administrar mais à frente, quando afunilarem as fases mais agudas da Libertadores. É isso aí, galera. Até semana que vem. Forte abraço.